se compara. Nada se compara ao amor de um pai. Pai, me dê a parte da minha herança, que eu vou fazer uma mudança para um lugar longe daqui. Pai, enquanto eu tinha o dinheiro, os amigos me abraçavam, mas quando acabou tudo, todos me abandonaram. Que saudade de casa, mas arrependi, voltei. Ó Pai, eu pequei contra ti e contra Deus, e com uma compaixão meu Pai me recebeu. Oh, não importa se você errou, o importante é que você voltou. Não importa o que você passou, o importante é que você voltou. É incomparável o amor de um pai, é imensurável o amor de um pai. Dar um anel de honra, roupas novas, sandália nos pés. É incomparável o amor de um pai, é imensurável o amor de um pai. Dar um anel de honra, roupas novas, sandália nos pés. Não importa se você errou, o importante é que você voltou. Volta, 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 não importa o que você passou, o importante é que você voltou. É incomparável o amor de um pai, é imensurável o amor de um pai. Dar um anel de honra, roupas novas, sandália nos pés. É incomparável o amor de um pai, é imensurável o amor de um pai. Dar um anel de honra, roupas novas, sandália nos pés. Não importa se você errou, o importante é que você voltou. Não importa se você errou, o importante é que você voltou. Podia ter rejeitado,
mas não rejeitou. Então assim foi levado ao lugar de muita dor. Crucificaram, pregaram suas mãos, chicotearam, sangue caía no chão, mas ele não reclamou, mas ele não reclamou, ele só perguntou, em alta voz gritou assim, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que desamparastes teu filho? Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que desamparastes teu filho? E eis que o véu se rasgou, a terra tremeu, algo acontecia entre a terra e o céu. O véu se rasgou e o povo assim falou: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Oh, 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 oh. Verdadeiramente este era o Filho de Deus. Oh, 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 oh. Verdadeiramente este era o Filho de Deus. não reclamou, mas ele não reclamou, ele só perguntou, em alta voz gritou assim: Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que desamparastes teu filho? Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que desamparastes teu filho? E eis que o véu se rasgou, a terra tremeu, algo acontecia entre a terra e o céu. O véu se rasgou e o povo assim falou: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Oh, 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 oh. Verdadeiramente este era o Filho de Deus. Oh, 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 oh. Verdadeiramente este era o Filho de Deus. Esse é o Filho de Deus. Oh, Ele é o Filho de Deus, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, incomparável, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Ele é digno, Ele é digno. Ele foi levado como cordeiro mudo em nosso lugar. Ele foi levado como cordeiro mudo em nosso lugar. Foi maltratado, chicoteado, açoitado, o seu sangue foi derramado, mas ele sofrendo, padecendo a dor da morte, ele não reclamou, porque os seus olhos já nos enxergavam com amor, os seus olhos já te enxergavam com amor. Se você acredita que Jesus deu a vida por nós, pegue as suas mãos aos céus e cante o mais alto que você puder. Oh, 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 oh.
esse é o Filho de Deus. Aleluia! Aleluia! Deus abençoe. Que alegria estar com vocês, viu? É uma honra pro Casa Worship participar desse projeto tão lindo. Deus abençoe vocês. Nada se compara ao amor de um pai. Nada se compara. Nada se compara ao amor de um pai. Pai, me dê a parte da minha herança, que eu vou fazer uma mudança para um lugar longe daqui. Pai, enquanto eu tinha o dinheiro, os amigos me abraçavam, mas quando acabou tudo, todos me abandonaram. Que saudade de casa, mas arrependi e voltei. Ó Pai, eu pequei contra ti e contra Deus, e com uma compaixão meu Pai me recebeu. Oh, não importa se você errou, o importante é que você voltou. Não importa o que você passou, o importante é que você voltou. É incomparável o amor de um pai. É imensurável o amor de um pai. Dar um anel de honra, roupas novas, sandália nos pés. É incomparável o amor de um pai. É imensurável o amor de um pai. Dar um anel de honra, roupas novas, sandália nos pés. Não importa se você errou, o importante é que você voltou. Volta, 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 não importa o que você passou.
Mas amém, vamos lá. Chega mais aqui. Nós vamos fazer uma leitura da palavra, Deus. E eu queria que você lesse. Nós estamos vivendo um tempo agora onde muitas pessoas têm ficado preocupadas com o que está acontecendo na nossa nação, né? E eu queria ler algo que nos faz entender um pouco do tema que nós vamos falar nessa noite, que diz isso: por cujo motivo, em 2 Timóteo 1, capítulo 1, versículo 6. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus, que existe em ti pela imposição das minhas mãos. O apóstolo Paulo falando para Timóteo. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim. Eu sou prisioneiro seu mas antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos chamou e salvou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dado em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, e que se manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isso, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. É interessante que o apóstolo Paulo vai falar, eu acho que está cortando eu aqui, vamos lá, abre aí a câmera. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, então Deus não nos deu um espírito de medo, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, olha que interessante, portanto não te envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro seu, antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. É interessante que o apóstolo Paulo diz para que Timóteo, ele se lembre, né, de despertar o dom de Deus que existia sobre a vida dele. E ele diz ali no 7, porque Deus não deu o espírito de temor. Nós estamos vivendo um tempo onde muitas pessoas estão com medo. Elas estão com medo do que está acontecendo, mas a Bíblia nos diz que o Senhor não nos deu o espírito de medo. Que nessa noite você possa entender essa palavra e reavivar o dom que existe dentro de você. E que você possa entender que o Senhor nos deu o espírito de poder. E o espírito de poder é de nós agirmos no sobrenatural. E a Bíblia diz que o Senhor nos deu o espírito de poder, espírito de fortaleza, né? Ou poder, de amor, para entendermos que o Senhor nos ama, e de moderação, ou de uma mente saudável. Olha que interessante isso. Nós precisamos nesse momento estar com o nosso coração guardado em Deus, para que quando vier os problemas nós possamos entender que o Senhor nos ama, e que o que o Senhor espera é que nós venhamos confiar no Senhor todos os dias da nossa vida. Porque Ele não nos deu espírito de temor. Então se você estava com medo do que está acontecendo, eu quero dizer para você que você é filho amado de Deus e o Senhor o ama. E o Senhor está protegendo você. E Ele te deu o espírito de fortaleza ou de poder, de amor e de uma mente saudável. Não deixe o inimigo atacar sua mente nesses dias, mas proteja e guarde o seu coração em Cristo Jesus. Amém? Nós vamos louvar ao Senhor com a Gláucia e o Sassá. Tens liberdade aqui, Espírito
Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou da casa, da morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou da casa, da morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, eu sou da casa, da morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou da casa, da morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, Senhor. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou da casa, da morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou da casa, da morada, eu sou teu lar. Mude as coisas, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou da casa, da morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Glória a Deus. O perdão do Senhor é completo. Nessa noite nós estamos aqui para apresentar o MR Jovem, né, na TV, o nosso programa dos jovens. Nós não estamos tendo culto, né, presencial, mas nós pensamos de uma forma de estarmos interagindo com os jovens. E nessa noite nós vamos estar aqui num bate-papo bem legal. Semana passada teve bastante pessoas que assistiram. E hoje também tem bastante pessoas assistindo. E eu sei que vai ser muito bom. Eu creio que Deus vai falar ao teu coração. Você escutou esse louvor, né? O perdão do Senhor é completo. O perdão do Senhor é completo. Eu quero falar com você. Eu quero falar com você nessa noite que está na sua casa. E eu vou apresentar agora
as pessoas que vão participar nessa noite deste bate-papo que nós vamos fazer, né? Vamos começar aqui com a primeira pessoa que vai estar participando, pastora Keila. Vamos aplaudir, pessoal? Fica aqui. Senta aqui. Olha aí. Os próprios que vão entrar depois estão aplaudindo. É isso aí. Pastora Keila, dá boa noite, pessoal. Boa noite, Deus abençoe a todos vocês. Que vocês possam abrir o teu coração para que a palavra que será falada nessa noite possa encher cada casa, cada lar, cada família. Nós estamos aqui e nós temos certeza que esse mesmo ambiente que foi todo pensado, preparado, com tanto amor, com tanto carinho, eu tenho certeza que Deus vai tocar o coração de vocês e vocês vão sentir essa mesma atmosfera dentro da casa de vocês, amém? Show de bola, porque o pessoal pediu, nós chamamos a Bárbara de novo. Vem a Bárbara. Tá diminuindo os que batem palma lá. Chega, Bárbara. Ela teve sábado passado. Falaram que você falou bonito e nós trouxemos você de novo. Fala aí. Boa noite. Gostaria de pedir para que você que está em casa, como a gente falou semana passada, compartilhe com seus amigos aí, porque eu creio que Deus vai falar muito ao coração de vocês nessa noite, com uma palavra que a gente preparou aqui, uma conversa muito legal. Ótimo. Nós vamos chamar também agora o Aldriano. O Aldriano, esse ano, ele está fazendo parte, né, dos nossos líderes dos jovens. Vai lá. Vamos, pessoal. Só tem um lá. Glória a Deus. Boa noite. Boa noite a você que nos ouve, a paz do Senhor. E a palavra que eu tenho para vocês é: abra o seu coração, que eu sei que o Senhor tem grandes coisas para revelar a nós essa noite. Estou muito feliz por estar aqui e feliz fazer parte dessa família. Que Deus abençoe a cada um. Glória a Deus. Nós vamos pedir para você que está no Face compartilhar essa live, para nós chegarmos a mais pessoas. Hoje nós vamos falar num assunto bem legal, bem importante, e nós gostaríamos que você compartilhasse essa live, curta, compartilha, enche de coraçãozinho, que fica a coisa mais linda. Você que está no YouTube, vai escrevendo. Pessoal, vai escrevendo aí quem está assistindo, nós já vamos falar de vocês. Hoje nós vamos interagir bastante com o pessoal que estiver nas redes sociais aí, que estiver assistindo. O último, então, a ser apresentado, né, é o Jonivan. Agora, quando ele entrar, vai aumentar umas 50 pessoas. Aê! Vai lá, Jonivan. Vamos ver se está funcionando. Está funcionando o microfone dele? Ligou? Tem que ligar, homem. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal que está em casa. É muito bom estar aqui de novo. No coração nosso se enche de alegria por esse momento. E eu posso pedir que nesse momento vocês dediquem para ouvir a palavra que Deus tem ao coração de vocês. Eu tenho certeza que cada um aqui estudou um pouquinho, meditou um pouquinho, foi buscar em Deus algo para passar para vocês. Primeiro Deus fala conosco, fala com quem está transmitindo, para levar até a quem Ele quer desfrutar, a quem Ele quer que a palavra brote. Então, estou muito feliz por estar aqui com todo mundo e que nós possamos ter um ótimo proveito nós aqui também e que Deus nos conduza hoje. Glória a Deus, glória a Deus. Então, o assunto que nós vamos falar nessa noite é o que muda em nós quando nos relacionamos com Deus, né? Ou relacionamos com Deus como um Pai e não apenas um Deus, né? Muitos se relacionam com Deus, né? Alguém que criou, que é poderoso, mas não conseguem ter um relacionamento de Pai. E algo muda quando nós nos relacionamos com Deus como Pai. No último culto dos jovens, eu creio que todos estavam, né? Todos estavam. Nós falamos a respeito eu ministrei sobre os filhos, né? Deus curar o coração dos filhos. E é interessante que muitas vezes
os filhos, eles não conseguem se relacionar com Deus Pai, né? Por não ter, às vezes, sido conduzido. Mas hoje nós vamos discutir algo aqui nessa noite, e que mesmo você que não teve um pai que conduziu você a Cristo, né? Ou talvez o teu pai te levou na igreja, mas o trabalho de conduzir a Cristo, talvez ele não conseguiu fazer. Existe um pai que faz isso. E nós falamos sobre isso, e muitos jovens foram curados, tiveram o seu relacionamento, né, o seu coração curado com Deus. Porque a forma como nós vamos nos relacionar com o nosso pai terreno está totalmente ligada com a forma que nós nos relacionamos com o nosso Deus. Se você não conseguir se relacionar com o teu Deus Pai, né, aquele que nunca erra, nunca falha, talvez você vai cobrar do seu pai, da sua mãe, coisas que eles não puderam fazer. Eu estava falando para os jovens no último culto dos jovens, e eu disse para eles assim, o que vocês estão ouvindo aqui, né, eu demorei anos para aprender, sabe? Eu disse que os pais, eles têm um papel, o pai da menina, né, da moça, ele vai conduzir a filha até o altar o dia que ela for casar. E a partir daquele dia ela vai entregar a sua filha agora para um marido, né, para um homem que vai assumir a responsabilidade de cuidar, de dar tudo aquilo que ela precisa. E isso é muito importante, mas o que é mais importante para um pai é levar ou conduzir o seu filho ou a sua filha a Cristo. Da mesma forma que o pai vai conduzir um dia a filha ao altar, nós como pai devemos conduzir os nossos filhos a Cristo. E eu me lembro agora sobre o nosso filho, né, que falou para a pastora aqui, ele disse assim: mãe, eu vi o pai falando sobre que Deus é o nosso pai, então quer dizer que vocês são pais emprestados? Aí a pastora Keila falou: sim, nós somos pais emprestados, porque o verdadeiro pai é Deus. E eu estava falando para os jovens que quando o nosso coração é curado, quando nós passamos por esse processo de cura, nós não vamos cobrar dos nossos pais aquilo que eles não puderam dar, porque certamente aquilo que eles não puderam dar para nós é porque eles também não receberam. Mas quando nós recebemos a cura de Deus, nós conseguimos compreender aquilo que os nossos pais não conseguiram fazer. E só consegue isso se nós estivermos com o nosso coração no verdadeiro pai. E eu falei sobre a parábola, né, do filho que saiu de casa. Eu falei isso aqui. E eu contando para os jovens que eu vivi toda a minha vida dentro da igreja. Eu vivi todos os dias dentro da igreja. Mas eu fui me relacionar com Deus Pai, ou ter esse relacionamento com Deus como um pai, não muitos anos atrás, uns 8 anos atrás, que eu fui ter, 7, 8 anos atrás, que eu comecei a me relacionar com Deus como pai. Antes eu tinha Deus como alguém que nos criou, que eu tinha que temer, e o meu temer, às vezes ele estava associado com o ter medo, não o temer ao Senhor. E por muitos anos servir a Deus não foi uma alegria, mas sim um medo do que Deus podia fazer. Mas a partir do momento, eu estava contando para os jovens que eu entendi que Deus é nosso Pai. E eu tive um relacionamento, um encontro com Ele, Ele começou a curar coisas que estavam no meu coração. E até hoje, o Pai que começou a curar, Ele está curando. Então a parábola aqui dos 2 filhos nos mostra que um dos filhos estava em casa. E um dia quis sair para viver a sua vida, não conhecia o amor do pai. E o que ficou também não conhecia o amor do pai. Ele tinha o pai como alguém que podia dar algo para ele, né? Ou que ele estava servindo, mas ele não conhecia o amor. E o que o pai estava mais preocupado era em transmitir o amor do que propriamente ter o serviço. E por muitos anos da minha vida eu dei o serviço para Deus, mas não vivi um relacionamento de amor. E a partir do momento que eu comecei a me relacionar por amor, o serviço não passou a ser mais pesado, passou a ser um prazer. Pastora Keila. Oi, tá. Aqui ou ali? Aqui? Tanto faz. Ah, tá. Então, como o pastor André estava falando, né? Nós precisamos aprender a ter um relacionamento com Deus como um pai.
E a palavra do Senhor vai falar em João 1,12, que diz assim, ó: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creram no seu nome. Então, a partir do momento que nós cremos em Jesus, a partir do momento que nós recebemos Jesus na nossa vida, talvez você pode perguntar, mas quando que eu posso ter um relacionamento com Deus como Pai? A partir do momento que você aceitou Jesus, a partir daquele momento, você já se tornou filho de Deus. Só que a nossa mentalidade, ela demora a mudar, não é assim? Quantos que talvez aceitaram Jesus, ou talvez nasceram num lar cristão, mas começaram a se relacionar com Deus como Pai, depois de muitos anos? Porque a nossa mentalidade, muitas vezes, é de nos relacionar com Deus como alguém que é soberano, que é poderoso, mas como se nós não tivéssemos aquela liberdade que você tem de se relacionar, né? Porque pai, essa palavra pai, ela te dá liberdade. Essa palavra pai, ela tem um sentimento mais profundo, propriamente quando você se relaciona. A palavra pai, ela te faz, quando você ouve essa palavra, ela faz você pensar, ela faz você entender que quando Deus, ele deseja se relacionar com nós, é com aquele amor mais profundo, é com aquela intimidade. O Senhor, ele deseja que nós tenhamos intimidade com Ele, né? E muitas vezes a nossa mentalidade, por ela demorar a mudar, por nós demorarmos a entender que Deus, ele deseja que nós sejamos filhos, e nós temos uma herança, nós temos um Pai que Ele é poderoso para fazer tudo aquilo que nós precisamos, tanto na nossa vida sentimental, como também na nossa vida física, aonde nós temos um Pai que Ele vai cuidar e Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Talvez você teve um pai que ele não teve condições de suprir algumas coisas na sua vida. Talvez muitas pessoas tenham um pai que ele não conseguiu ser aquele pai que você precisava que ele fosse. E muitas vezes essa falta que talvez muitas pessoas tiveram de um pai, talvez teve pessoas que não tiveram, né, pastor André, um pai. Então elas nem sabem como é se relacionar, como é ter um pai. Por isso que às vezes essa palavra também acaba ficando, para essas pessoas acaba ficando um pouco estranho, porque como que é ter um relacionamento com um pai, né? Acaba ficando meio distante também. Mas porque assim, o que você está querendo dizer seria isso aqui, mais ou menos. Vamos ver se nós entendemos. Seria que se eu dependo de ter um pai para poder me relacionar com o pai, então automaticamente aquele filho que não teve um pai, ou aquele filho que foi vítima até de algo ruim que aconteceu com a mãe, que ele nem sabe quem que é o pai, ele então está fadado a ter não ter sucesso com o relacionamento em Deus, quando nós fizemos isso. Exato, não conseguir ter um relacionamento com Deus. Isso seria injusto. Exato, Deus seria injusto, né? Se isso fosse a base, né, para que você possa ter um relacionamento com Deus, você precisava ter um pai, ou você precisava ter alguém que te conduzisse. Muitas vezes, talvez você não teve. Né, esse é o papel do pai, né? É esse o desejo que Deus tem. Até tem uma palavra que depois eu quero compartilhar, onde ele fala assim, onde a palavra de Deus vai dizer assim, ó: vós, sendo maus, sabei dar boas dádivas, né? Fazer boas coisas aos seus filhos. Quanto mais eu, vosso Pai, né? Deus que está no céu. Então, muito mais quando Deus ele se relaciona, quando ele fala assim, que vós sendo maus, vocês sabem dar boas coisas aos seus filhos. Deus está dizendo assim, que nós somos humanos, falhos, porém mesmo nós sendo falhos, nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, muito mais Ele. Então Deus, ele está fazendo uma referência a um pai que sabe dar boas coisas aos seus filhos. Ele está fazendo referência a um pai amoroso, a um pai que se preocupa. Não é aquele pai que não se preocupa, não é aquele pai que não cuidou, aquele pai que abandonou. Por isso que nós precisamos entender, né, como pais, realmente, que nós precisamos fazer com que Cristo,
seja gerado na vida dos nossos filhos, né? Para que o caminho para os nossos filhos se torne mais fácil, para que eles entendam mais cedo. Talvez teve pessoas aqui que demoraram 5, 10 anos, talvez muito mais depois que se converteram para ter um relacionamento com Deus como pai. Talvez tenha algumas pessoas que agora estão começando a se relacionar dessa forma, mas nós podemos fazer com que o caminho para os nossos filhos, para que eles entendam a paternidade de Deus, se torne mais rápido, né? Eles consigam chegar mais fácil a Deus. Então, quando nós entendemos que a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, a partir do momento que você aceitou a Cristo como seu Salvador, você já pode ter esse relacionamento com Deus como pai. Amém. Vamos ler aqui o pessoal escrevendo. O próximo aí já fica preparado, me dá um sinal quem vai ser, escolhe aí dos 3. Eu vou ler um pouco dos comentários. Eu gostaria que você que está em casa, você que está na casa, vá comentando sobre esse assunto. O que você acha desse assunto? A Ana colocou aqui: boa noite, pessoal, estamos aqui, vai ser maravilhoso, amém. A Ionara colocou: boa noite. O Jonathan: boa noite, vai ser bênção. O pai da Tami está assistindo aqui, né, conhecendo a igreja que a minha filha a Tami vai, né? Deus abençoe. A Michele colocou: paz. A Tatiane colocou: quase pensei que ia apresentar a foto. A outra vez eu coloquei a foto da pastora Keila. Estamos aqui assistindo, Valdir, João, Luana, Sofia, Arthur, toda a família. A Bárbara, a princesa nossa, está aqui, né? Manda um salve aí para os Madureira. Romerson, Deus abençoe vocês. Nilson e Ionara assistindo, vamos ver aqui no outro. Pessoal, compartilha essa live, chama os teus amigos. A Marli colocou: boa noite. A Marli Silva, glória a Deus. A Lani deu oi, a Michelle deu oi. Deixa eu ver aqui. A Ana disse que está com saudade da pastora Keila. Irmãos, nós gostaríamos que você comentasse. Você que está assistindo, comenta aí o que você está achando desse assunto que nós pegamos nessa noite. Qual é a tua visão desse assunto? Nós vamos falar. Se você tiver uma pergunta, alguém deles vai responder aqui nessa noite, amém? Quem que será o escolhido da vez? Jonivan, vai lá, Jonivan. Qual a tua posição sobre esse assunto? Agora eu liguei o microfone. Então, eu acho esse assunto talvez não, com toda a minha certeza, o mais importante que nós estamos vivendo nesses dias. É um relacionamento com o nosso Deus. É muito sério isso, o relacionamento é uma palavra muito séria. E o relacionamento que nós ministramos, que nós precisamos ter com Deus, o relacionamento que tanto falamos em ter com Deus, ele não é nada parecido com o relacionamento que nós temos aqui na Terra. Muitas vezes a gente até usa a comparação, né, que nós temos que ser como quando está apaixonado por alguém, que tem que desejar estar toda hora perto, toda hora junto. Mas o relacionamento com Deus, ele nos eleva a uma forma a deixar isso tão pequeno, a deixar essa comparação tão pequena. Um relacionamento com Deus nada mais é do que Ele ser você. Você deixar de ser aquilo que você é para viver aquilo que Deus tem. Você se torna um com Ele. Então, o relacionamento que nós temos com Deus, ele é a base para que tudo aquilo que nós entendemos aconteça na nossa vida. Quando nós entendemos que não somos mais nós que vivemos um relacionamento com Deus, nós podemos entender todas as coisas que acontecem à nossa volta de uma forma mais fácil, de uma forma mais tranquila. Deus nos prepara para aquelas circunstâncias. Deus prepara situações para que a gente consiga ficar mais pertinho dele. Muitas vezes, quando a gente não entendia muito, a gente via a tribulação, a prova, como a gente entende, como algo que iria nos derrubar. E a partir daquilo, quando nós entendemos um relacionamento com Deus, aquilo nos mostra que quanto mais nós passamos por aflições, quanto mais nós passamos por dificuldades, mais nós nos relacionamos com Deus, mais nós nos aproximamos dele. Então, o relacionamento com Deus, como já o pastor e a pastora têm falado, ele é uma forma de nos aproximar. As dificuldades vêm para trazer um relacionamento nosso com o Pai. Nada mais é do que nós vivemos sendo um com Ele.
Então, nós temos entendido que nesses momentos nós estamos passando, nada mais é do que Deus nos ensinando que o tempo agora é para se aproximar dele. Eu acho muito interessante a palavra relacionamento com Deus, que foi dedicada hoje para o nosso assunto, porque nada mais é tudo aquilo que nós temos vivido nos últimos dias. O relacionamento com Deus, ele tem nos preparado para ser cristãos que vão adiante. Muitos se falavam um tempo atrás de um relacionamento com Deus que era muito difícil. Uma coisa que nós aprendemos um tempo atrás, o pastor André estava comentando, que era uma coisa muito difícil. Uma coisa, não nessas palavras, mas o relacionamento com Deus era muito por aquilo que eu faço, o quanto eu posso agradar Ou difícil de ser atingido, né? Exatamente. E hoje, tem muitas pessoas que criticam isso. Muitas pessoas que acabam entendendo que a graça vem para acabar dando uma libertinagem para os jovens, acabar dando uma liberdade a qual eles não têm. Isso é mentira, a gente sabe que isso não é verdade. Deus nos tornou livre na cruz para viver um relacionamento com Ele. Nós andamos no cotidiano acompanhando as pessoas. Esse conhecimento do relacionamento com Deus tem trazido uma profundidade tão grande para os jovens nesse tempo, que nós conseguimos ver uma geração que está se levantando em prol do Pai, a respeito do Pai. Já uma geração que abdicou das suas vontades para viver aquilo que o Pai está fazendo. Então, nós podemos ver nesses dias, a partir da palavra relacionamento com Deus, uma movimentação do Espírito nos jovens nessa geração, nessa nação, a qual nós podemos entender que realmente nós somos livres, e uma terra curada, um ser curado nele, porque nós temos um Pai que se importa conosco. Glória a Deus. Quem que é o próximo que quer dar a sua opinião? Pode ser? A Bárbara? Então vamos lá, Bárbara. Bom, Pessoal, antes de você falar, o pessoal que está assistindo em casa, coloca aí o que você acha desse assunto, o que você achou desse assunto, qual que é a tua opinião. Se você tiver uma pergunta, curta, compartilha, ajude nós a chegar em mais pessoas. Vai lá, Bárbara, agora. Amém. Eu separei uma palavra aqui que fala em Isaías 49:15, que diz: Só um celular. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do seu filho e do seu ventre. Mas ainda que este se esqueça, eu todavia não me esquecerei de ti. É uma palavra que me marca muito toda vez que eu leio ou escuto falarem, pregando dessa palavra, porque nos últimos tempos, dentro da nossa igreja, nesse mover que a gente tem sentido, o relacionamento que eu tinha com Deus, ele se transformou da água para o vinho, digamos assim. Porque, que nem eu comentei ainda semana passada, antes a gente se relacionava, a gente via Deus como um ser superior, como a pastora comentou aqui agora. A gente tratava Deus como se Ele fosse um ser militante, onde a gente só poderia estar com Ele, andar com Ele, enquanto a gente estivesse tendo alguma coisa para oferecer, onde Deus nunca falou isso para nós. Ele nunca pediu alguma coisa para a gente. A única coisa que Ele sempre nos pediu era o nosso coração. Ele nunca pediu algo além disso, algo além do nosso total amor, total coração, nossa total vontade de adorar a Ele. E eu creio que depois de um tempo que eu meditei muito nessa palavra, Deus tem se revelado muito a mim, me falando que, como diz na palavra, Ele nunca vai esquecer de um filho dele. Então, pode-se uma mãe esquecer de um filho, um pai aqui na terra, um pai terrestre, que esqueça do seu próprio filho, mas Deus nunca vai esquecer de nós. Então, o meu relacionamento com Deus tem mudado muito, em questão de que eu parei de adorar a Deus por medo e comecei a adorar a Deus por amor. Glória a Deus. E quando nós agimos dessa forma, muitas coisas começam a mudar. No último sábado, o que aconteceu aqui dentro da igreja foi muito forte, sabe? Foi Deus curando os nossos corações, sabe? Deus tem curado os nossos corações dia após dia. E
essa cura, muitas vezes, é até para nós entendermos algumas coisas que talvez os nossos pais gostariam de ter feito, mas não conseguiram fazer. Mas nós agora, a partir do momento que entendemos o relacionamento de Deus, Pai, nós começamos a ter uma transformação até no relacionamento com os nossos pais, não é verdade? Adriano, você que chegou há pouco tempo aqui na igreja, né? Você tem um testemunho forte que Deus já fez, né? Pode falar. Glória a Deus. Então, assim, eu também gostaria de deixar uma palavra aqui, que está em Romanos, capítulo 8, versículo 15, onde o apóstolo Paulo fala assim: pois não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Glória a Deus por essa palavra. E o Abba, né? O nosso Pai. Hoje eu posso dizer a vocês e a vocês que nos ouvem, nos veem aqui. Há quanto tempo você vai na igreja? Ia na igreja? Na realidade já faz uns 10 anos. 10 anos. De igreja, né? Isso, pode continuar agora. De igreja. Então hoje eu posso dizer que eu consigo chamar Abba, meu pai. Hoje eu posso dizer que tenho um pai. Porque muito antes, nesse tempo, faz um ano e pouquinho que eu estou congregando aqui. E Deus tem me libertado de tantas coisas. Deus tem feito tantas coisas na minha vida, que a forma de eu me relacionar com Deus hoje é totalmente diferente. Eu me relaciono com Deus como um pai, como um amigo, como um conselheiro, que está o tempo todo de braços abertos. Porque esse tempo da minha vida que eu passei antes, eu me relacionava com Deus por merecimento, e via Deus como alguém que estava no trono, alguém que estava lá, tipo um Deus que poderia me castigar a qualquer momento. E se eu não fizesse as coisas totalmente certas, ou falhasse em alguma coisa, eu já não era merecedor de receber as bênçãos de Deus. E eu tenho certeza que tem pessoas que nos ouvem, que assim como eu estive naquele tempo, com a mente, eu formei uma mente em mim e se cauterizou essa mente. A minha mente ficou fechada para com Deus. Eu não conseguia mais me relacionar com Deus. E quando eu se relacionava com Ele por merecimento, para eu receber as coisas, começou a ficar pesado para mim. Eu achava que Deus não ia me abençoar porque eu falei em alguma coisa ou falei em outra. Então eu criei essa mente que Deus não ia me abençoar por causa das minhas falhas, das minhas fraquezas, ou porque eu pecava. E eu tenho certeza que você que ouve, tem pessoas assim, pastor, pessoas que também têm esse pensamento ainda, que vê Deus por merecimento. Mas eu quero falar para você que nós não recebemos um espírito que nos escraviza, mas recebemos um espírito pelo qual nós podemos clamar, Abba, Pai. Eu quero dizer para você que existe um pai de braços abertos, pronto para te abençoar, para te dar grandes coisas. E eu tenho certeza que assim como Ele transformou minha vida, onde hoje eu tenho o prazer de estar na presença de Deus, não é fardo mais estar na presença de Deus, não é mais fardo, é uma grande alegria falar, vamos para a igreja, vamos adorar a Deus, vamos orar, nossa, que alegria, vamos ler a palavra. Então isso não se tornou mais fardo em minha vida, porque depois que eu descobri que existe realmente um Pai, não somente um Deus, eu estou muito feliz. Glória a Deus, glória a Deus. E é uma realidade, porque muitas vezes, né, eu conversava com o Adriano falando a respeito disso, das palavras que Deus
não nos quer apenas trabalhando para Ele, mas Ele quer que nós sejamos filhos, né? E filhos que amam o Pai e que têm prazer em se relacionar com o Pai. E o trabalhar para Deus já não é algo pesado, se torna algo muito bom, prazeroso, encontramos o prazer. Mas o Jonivan falou um negócio ali muito interessante e surgiu uma pergunta. E até eu vou deixar o Jonivan responder. A Silvana disse que estava no último culto, palavra poderosa. E muitas vezes o filho que às vezes não consegue honrar o seu pai, né? E que às vezes a gente cobra tanto que as pessoas ou alguém nos honre, é porque nós muitas vezes não tivemos alguém que nos ensinou, né? E talvez aquilo é uma carência. E o filho não consegue honrar. Por quê? Porque ele não foi curado naquilo que Deus precisa curar. E ele não consegue honrar o pai. Automaticamente ele não consegue. Mas quando nós formos curados por Deus, nós lá na frente temos que ter esse papel de conduzir o nosso filho para Deus, para que ele possa entender que ele tem um pai que nunca vai errar com ele, que nunca vai falhar, que é Deus, que nós somos falhos, nós vamos errar. Conduzir o nosso filho aquilo, e o nosso filho se relacionando com Deus, ele vai nos honrar, não por aquilo que nós fizemos ou que podemos fazer de bom, mas por aquilo que Deus tem ministrado no coração dele. Então eu ministrei aquilo no sábado, a Silvana estava aqui, e a frase que eu tenho dito, né, se envolva com aquilo que o pai está fazendo. Olha o que o Marcelo colocou: paz a todos, muito bom, oculto. Eu não sei se ele estava naquele sábado. Qual o meu primeiro passo para ter um relacionamento com Deus? Primeira pergunta dele. E qual deve ser meu comportamento durante esse relacionamento, já que não posso confundir a graça com libertinagem? Vai lá, Júnior. Amém. Então, cremos que o primeiro passo para um relacionamento com Deus é baseado na oração. A gente costuma falar assim que o relacionamento com Deus nos traz uma liberdade. Fato, Ele nos dá uma liberdade. Mas quando nós nos relacionamos com Deus, nós entendemos o que Ele tem conosco. Então, quando nós entendemos aquilo que o Espírito Santo tem conosco, já não é mais prazeroso a gente tomar as nossas decisões, antecipar, se preocupar com coisas, porque nós nos preocupamos com aquilo que o Pai está fazendo. E como o pastor André disse, se torna prazeroso viver aquilo que Deus tem. Muitas vezes as pessoas tinham essa dificuldade, eu falo por mim, que eu também passei por isso. Muitos de nós, antes de entender aquilo que Deus tem trazido para esse tempo, tem trazido para nós conhecermos e sermos libertos, nós nos relacionávamos com Deus por medo. Nós nos relacionávamos com Deus porque nós tínhamos medo de ir para o inferno, porque se a gente não fizesse assim, Deus ia castigar a gente, porque tudo era uma justificativa. A gente precisava ter um relacionamento com Deus para que a gente não fosse atropelado quando saísse na rua, para que um carro não passasse em cima da gente. Era assim as coisas que a gente entendia. Temer a Deus era porque se a gente não temesse Ele, meu Deus, Ele ia trucidar com a gente. E esse pensamento a gente tem quando nós não entendemos a quem nós servimos, a quem nós estamos nos prostrando. Deus, Ele nos chama para um relacionamento de intimidade. E quando você se relaciona com Ele, você entende que tudo aquilo que Ele passa para você não é ruim, não é para te castigar, mas é para te ensinar e te aproximar dEle. E você se aproximando dEle, você vê o quão é bom. Cristo é perfeito, Ele não tem imperfeições. Quando a gente fala de um relacionamento, aqui eu citei antes, quando a gente fala no relacionamento da terra, quando você mais se aproxima da pessoa, você percebe o quão falha ela é. Você ama a pessoa, mas você percebe o quão falha ela é, pela proximidade. Com Deus é diferente. Com Deus, quanto mais você se aproxima dEle, você vê o quanto você é falho. E Ele é perfeito. Então Ele nos justifica. O poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Olha que forte que a Leonara colocou aqui. Para nós que já somos pais, quando conseguirmos ser curados na nossa filiação,
passamos a olhar para o consentimento de servos, né? De amigos, amamos vê-lo sorrindo, passa a ser um presente, isso é perdão. E é interessante que quando nós recebemos, se relacionamos com Deus, né? Quando nós entendemos essa paternidade, que tanto eu quanto meu pai são filhos do mesmo pai, e para Deus não existe ele ser o meu pai, né? Deus olha para nós como filhos. A partir desse momento que eu entendo a paternidade de Deus, eu vou olhar para o meu filho e eu não tenho mais cobrança para ele. Eu olho para o meu filho e vejo como alguém que é filho do mesmo pai que eu tenho e que eu tenho que cuidar ele com muito amor, porque lá na frente eu preciso prestar conta do cuidado que eu tive com meu filho. Pastora Keila. Então ali a pergunta foi, né? Qual é o primeiro passo que eu tenho que ter e como eu vou saber, né? Distinguir a graça, o que eu posso fazer, como eu vou agir. Então tem uma palavra em Romanos 8 que vai falar: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então o primeiro passo é que você aceitou a Cristo como seu Salvador. Então aí eu já sou filho. Eu preciso ter essa mentalidade mudada. Então a minha mentalidade vai ter que ser mudada, porque se eu continuar com a mesma mentalidade de que eu não sou filho, aquele sentimento, né? Porque você pode, vamos dar um exemplo, eu tenho um pai, mas eu vivo como se eu não tivesse, né? Eu vivo como se eu não tivesse um pai. A partir do momento que você entende que quando você está em Cristo Jesus, o que é estar em Cristo Jesus? É que eu sou filho. Por isso que nenhuma condenação há para mim. Quando eu estou em Cristo Jesus, não há nenhuma condenação, não há maldição. Porque em Deus, eu estava até comentando com o pastor André, quem foi o pai de Deus que cometeu algum pecado para que houvesse alguma maldição hereditária em Deus? Então não existem maldições em Deus. Então se eu sou filho, a minha identidade é de filho de Deus. Então Ele é meu pai. E não há maldição nele. Não há mal. Só há bênção. Então quando eu entendo que Ele já tem tudo disponível para a minha vida, não existe mais condenação. E eu entendo que como filha de Deus, e eu começo a ter essa minha mentalidade sendo mudada através do Espírito Santo, eu não vou andar mais segundo a carne. O que seria andar segundo a carne? Eu vejo muitas pessoas que por terem um pai que errou, ou talvez pessoas que foram feridas, justificam os seus erros, justificam as suas faltas dizendo: erraram comigo, meu pai errou e por isso que eu estou errando, porque meu pai fez isso, minha mãe fez isso e por isso que hoje eu estou fazendo dessa maneira. Exato. Pode complementar. Nós temos exemplos que muitas vezes a gente ouve pessoas falando: você é filho de fulano? Nossa, mas você não tem nada a ver com ele, você é tão indiferente. Eu já vi acontecer casos na minha frente, justificando como se o pai não fosse uma pessoa boa, vamos colocar assim. Você é tão indiferente. Então muitas vezes as pessoas usam é uma desculpa, posso dizer assim, para que possam justificar os seus problemas, para que possam justificar aquilo que não consegue entender no Espírito. Então aquilo que a pastora Keila está dizendo para nós, é que nós, a partir da hora que temos um relacionamento com Deus, a partir da hora que nós reconhecemos que nós somos filhos, e isso é muito importante no primeiro passo, que quando nós reconhecemos que nós somos filhos, nós sabemos que nós já temos um pai. Então Deus está nos curando, Deus é o nosso pai. Então quando nós entendemos isso, a nossa natureza começa a ser curada. E muitas vezes a gente encontra, então, nesses casos que as pessoas justificam os erros, justificam as falhas que vieram dos pais, que vieram por conta que não foram ensinados. Acontece sim coisas que talvez numa natureza atrapalhem, mas a partir daquele momento que nós entendemos
O relacionamento com Cristo, ele nos cura disso, ele nos liberta disso. Então é muito interessante isso. Exato. Quando não há como eu ter um relacionamento com Deus como pai, eu entender que eu sou filha e eu continuar tendo as mesmas atitudes, ou eu continuar vivendo a minha vida da forma humana, fazendo as vontades da carne, os desejos da carne. Porque nós até comentávamos, né, pastor André, que a graça, o que é a graça? A graça é Cristo Jesus. O que a graça faz em nós? A graça, ela tira o desejo pelo pecado. O que a lei faz em nós? A lei, ela apenas aponta que aquilo é pecado. A graça, ela tem o poder de tirar o desejo de você pecar. Então, quando nós nos relacionamos com Jesus, quando nós nos relacionamos com Cristo e sabemos que nós somos filhos de Deus através do que Cristo fez. Eu sou filha através daquilo que Cristo fez. Então eu começo a me relacionar com Deus. Eu não vou. O que vai mudar, né? A pergunta é: o que muda na sua vida? O que mudou na sua vida a partir do momento que você começou a se relacionar com Deus como pai? O que mudou na minha vida? Eu posso falar por mim. Em primeiro lugar, quando eu entendi que eu era filha, eu não me senti injustiçada. Quando eu entendi que eu era filha de Deus, eu não me senti vítima. Quando eu entendi que eu era filha de Deus, eu deixei de olhar para Deus e achar assim: Deus, por que para algumas pessoas eles nascem num berço com bastante condições financeiras, com pais que estão preocupados com eles, e por que em alguns lugares as pessoas nascem com uma dificuldade financeira terrível? Por que muitas pessoas são abandonadas? Parece que Deus é injusto, né? Por que muitas pessoas são abandonadas? Elas não escolheram aquilo e aí elas estão fadadas. Isso é injusto. Mas quando eu entendi que eu tenho um pai, que o meu pai, ele é Deus, ele é o Criador dos céus e da terra, foi ele quem fez todas as coisas, não há como você se sentir injustiçado. E não há mais dentro de nós, quando eu falo isso por mim, a partir do momento que eu comecei a me relacionar com Deus como pai, eu parei de culpar. Porque existem muitos filhos que culpam os seus pais. Eu parei de culpar. E eu comecei a ter a atitude de uma filha de Deus, porque ninguém vai dar aquilo que não tem. Um filho que não recebeu amor, ele não tem como dar amor. Como ele vai dar algo que ele não tem? A partir do momento que eu me relaciono com Deus como pai, Deus é amor, ele é o amor. Então eu começo a ter amor para dar para os meus filhos, eu começo a ter amor para dar para os meus pais, e eu não falo de amor com palavras ou amor sentimento. O que eu estou falando, o amor é atitude de amor. Então quando eu me relaciono com Deus como pai, tudo muda na minha vida. Não há como eu continuar vivendo uma vida medíocre, não há como eu continuar vivendo uma vida no pecado, não há como eu posso até pecar, eu posso até errar, mas eu sei que eu tenho um pai que me ama, e eu sei que esse pai, ele vai me corrigir. E o pastor André usou um exemplo que eu achei muito interessante, só para mim finalizar aqui a minha conclusão. Ele falou um exemplo muito interessante há um tempo atrás, onde ele disse assim: muitas pessoas, né, entendiam que Deus ele é aquele Deus que coloca uma doença, ele joga pragas, algumas coisas assim no filho, né? Porque se não vir pelo amor, vai vir pela dor. E as pessoas pensavam assim: Deus vai castigar. E o pastor André usou um exemplo muito interessante, porque a palavra do Senhor, ela vai falar aqui, eu vou ler em Mateus 7, ela diz assim, ó: e qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabei dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Então olha o que Deus está dizendo. Nós sendo maus, você que é um pai, né? Eu vou fazer uma pergunta para um pai. Você que é pai,
se o teu filho tivesse uma bicicleta, que foi o exemplo que o pastor André usou, e ele pegasse aquela bicicleta, ele fosse para a rua andar com a bicicleta, e na rua ali tem perigo, os carros estão passando, e ele pode sofrer um acidente ali, né? Um carro bater e acontecer algo muito grave. O que você vai fazer? Você vai pegar o seu filho, você vai quebrar o seu filho, porque ele está te desobedecendo, está indo lá e ele pode se machucar? Ou você vai pegar e tirar a bicicleta do seu filho e vai para que ele não vá andar de bicicleta lá na rua? Que ele pode ir na rua e se machucar. Então você vai tirar a bicicleta do seu filho. Você quebra toda a bicicleta. Ou você iria quebrar o seu filho, ou colocar uma doença, ou deixar ele sem comer. Ou você tiraria a bicicleta? Você quebraria as pernas dele ou quebraria os pneus da bicicleta? Qual é a correção que Deus nos dá? Esse é o exemplo mais simples. Você respondeu a pergunta da Michelle. A Michelle falou assim: que pai quer castigar o filho ou que ele fique mal? O pai quer ver o seu filho feliz, mas às vezes precisa corrigir de algo que ele está fazendo que vai trazer decepção a ele mesmo. Pai de amor é o nosso Deus. Então aí o que a pastora Keila falou é que as pessoas, elas têm o entendimento de que correção está numa doença, colocar a pessoa na cama, deixar a pessoa passando por um monte de doença. Isso é uma correção de Deus. Isso não é correção de Deus. A correção de Deus, ela vai vir. E o que Deus pode tirar são coisas. Exato. Permitir que coisas sejam tiradas. Deus vai mudar uma situação, Deus vai trazer uma situação, porém, nós sempre seremos cuidados por Ele, porque se um pai humano que ama o seu filho não faria isso, como que a gente vai falar se o amor de Deus nem se compara ao amor de um pai terreno, né? Então, e eu quero dar aqui, só para completar, quinta-feira a pastora Jussara ministrou a palavra e ela contou um testemunho dela, de quando ela era criança, o que aconteceu com ela. E o pai dela, quando estava no hospital, né, que estava lá e faleceu, antes dele falecer, ele falou para ela, e ela que estava cuidando dele, né, e ela usa a expressão, que ele disse assim, você era para ser cuidada por mãos de outros, mas você é quem cuida dos outros. Então, olha o que Deus faz, né? Aí ela disse assim, eu sei que eu nasci e que eu sou completamente de Deus, eu sou dele, eu nasci para ele é o meu pai. E o que eu quero dizer, o que nós precisamos entender, que por mais que a nossa história tenha sido para dar errado, por mais que pessoas tenham tido histórias que nasceram, foram abandonadas, foram violentadas, foram machucadas, eu não sei o que aconteceu na vida de muitas pessoas. Por mais que você veio de uma história que era para você fracassar, era para você dar tudo errado, eu quero dizer para você que a partir do momento que você entende que você é filha de Deus e que você nasceu dele, que você foi criado, você foi pensado, você foi planejado por ele, você começa a ter uma nova história, né? Como o exemplo que ela deu, o pai dela disse para ela, era para você ser cuidada por mãos de outros, porém você que cuida dos outros. Então era para que aquilo fosse mal para você, era para que aquilo te fizesse sofrer, te fizesse uma pessoa frustrada. Mas quando você entende que você tem um pai que é soberano, está sobre todas as coisas, e ele te ama, ele te desejou, ele pensou em você, ele planejou tudo, ele contou os seus dias, ele fez uma história. Quando você entende isso, você é transformado e não há mais como você ser igual. Glória a Deus. Vamos aqui, a Leonara colocou alguns pais. Nós já vamos cantar um louvor, depois nós voltamos a conversar. Vamos adorar um pouco a Deus. Enquanto isso, Deus vai falando no coração aí do Adriano, da Bárbara, do Jonivan, para eles falar um pouco mais sobre esse assunto também. A Leonara colocou: alguns pais foram criados no ambiente do medo e passaram isso aos seus filhos. Porém, esses mesmos filhos têm sido alcançados pela graça do nosso Deus e recebido cura geracional e passam isso aos pais. É isso aí, Deus está convertendo o coração dos pais aos filhos, né? E dos filhos aos pais. Assim te colocou entender que temos um Pai Celestial e que Ele é capaz de nos transformar, faz toda a diferença.
Quando os filhos, a Ionara de novo, quando os filhos não entendem o amor de Deus, cobram isso dos pais. Porém, quando recebem o amor de Cristo, passam a doar amor aos pais. É isso que nós estamos falando. Exatamente. Olha o que o Ricardo colocou aqui. Como posso ser um bom filho para Deus se meus filhos não me veem como pai? Aí que está, nós estamos falando que não interessa se você teve um relacionamento com o teu pai, ou se você teve um relacionamento com o seu filho. Você pode hoje aí na tua casa, você que está assistindo, ter um relacionamento com Deus Pai. É só você correr para os braços dele, ele está te esperando. Não interfere se você teve um pai ou se você teve perto dos seus filhos. O que importa é que quando o amor de Deus invadiu o teu coração, você vai saber honrar os teus pais ou os teus filhos. E olha o que ele diz: nunca tive relação de pai e filhos com eles, então não terei com Deus. Você pode ter hoje a relação com Deus Pai, basta você querer. E nessa noite vai ter pessoas entregando a vida para Jesus, vai ter pessoas mudando o seu relacionamento com Deus. A partir de hoje você não vai olhar para Deus como apenas um Deus, mas como um Pai. Nós vamos louvar a Deus e depois nós voltamos com o nosso assunto. Eu quero que você que está aí no Facebook ou no YouTube, compartilha, escreve aí o que você está achando disso que nós estamos falando. Envia a tua pergunta, a tua sugestão, que nós vamos falar aqui, todos nós. E pode perguntar para qualquer um de nós, direcionar a pergunta. Vamos adorar a Deus? E ao teu nome clamarei.
Glória a Deus, aleluia. Antes de passar para vocês falar aqui, eu vou ler o que o pessoal colocou. Opa, quase pulou da minha mão. O Ricardo disse, né, antes ali, celular. Olha o que ele disse. Como posso ser um bom filho para Deus? Ricardo, Deus, Ele em nenhum momento pensa que nós podemos ser bons para Deus. O importante é você entender que o Senhor é bom. Quando nós entendemos que o Senhor é bom e aquele que é bom, é perfeito, nos torna perfeito, nós vamos nos tornando parecido com eles. Só que sabe qual que é o problema? Nós pensamos muitas vezes que a partir do momento que nós nos relacionarmos com Deus, nós nunca mais vamos errar. Nós vamos errar. E quem não erra, é impossível dizer que uma pessoa não vai errar. Mas quando nós errarmos, o Senhor vai nos ensinar que através dele nós podemos viver um novo de Deus todos os dias. Não quer dizer que quando você erra, quando você não é bom e perfeito para Deus, Deus te joga fora. Não, Deus ama você e Deus vai te tornar perfeito. A Fran colocou, nós sabemos do amor que Deus tem por nós e que Ele é nosso Pai. Mas hoje, como poderíamos fazer para mostrar, ensinar nossos jovens a entender esse amor imenso? Alguém de vocês aí responde, já vamos responder. O Senhor, ela colocou aqui Malaquias, né, que o Senhor converterá. Então, é interessante, a pastora Jussara colocou, pelos frutos se torna conhecida a árvore. Que frutos são os meus? É interessante essa passagem. Nós achamos muitas vezes que os frutos são aqueles frutos que nós conseguimos na nossa força dar. Mas a Bíblia diz que existe a videira. E a videira, nós fomos enxertados nessa videira. Então, qual o fruto que nós vamos dar? O fruto da videira. Mas muitas vezes as pessoas confundem as obras com frutos. Quais são as obras? As obras são obras da carne. São aquelas coisas que nós fazemos, mas nós não gostaríamos de ter feito. Como o apóstolo Paulo diz, o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse faço. Então, existe ainda em nós o pecado, né? Nós vivemos nesse corpo do pecado que nos faz errar, ter obras. Mas o fruto que nós damos é sempre o mesmo. O fruto é aquele que vem da videira, que é Cristo Jesus. Então, não quer dizer que nós nunca mais vamos errar a partir do momento que nos relacionamos com Deus. Mas o que nós entendemos é que quando nós errarmos, nós precisamos voltar para o Pai. As pessoas hoje estão dizendo sobre arrependimento, e vocês já vão falar, arrependimento, arrependam-se, arrependam-se. E arrependimento não é você se jogar no chão e começar a confessar todos os teus pecados. Arrependimento, se você for ver a palavra no seu sentido que traz a tradução, né, sentido original, ele vai dizer, toda vez que você errar, volte para a cruz. Arrependimento é voltar para a cruz, é voltar para debaixo do sangue de Jesus. Então o arrependimento não é você ter ações, é você voltar para Cristo, e as ações vão acontecer, porque você pode ter uma ação aqui fora, mas não ser aquilo que está dentro do teu coração. Quem quer responder aquela pergunta? E agora vocês três vão falar mais. Quer responder? Pode ser? Repete a pergunta. A pergunta, vamos lá. A Fran perguntou assim, ó. Nós sabemos do amor que Deus tem por nós e que Ele é nosso Pai, mas hoje, como poderíamos fazer para mostrar e ensinar nossos jovens a entender isso? Teve uma pergunta parecida com essa até sábado passado. Agora não me lembro bem certo qual é ela. Mas como que nós podemos levar para as pessoas esse relacionamento? Como nós podemos convencer as pessoas que realmente isso é bom? Então, quando nós reconhecemos que nós temos um Pai, fato. Nós reconhecemos que temos um Pai, que nós somos amados. E quando nós reconhecemos, há uma mudança de realidade em nós. Nós começamos a viver aquilo que o Pai quer que nós vivamos. Há uma mudança de realidade, e isso é quando nós entendemos que nós temos um Pai, quando nós começamos a viver com Ele, isso, uma mudança de realidade, ela tem que acontecer. Nós acompanhamos isso, nós vemos isso. Quando nós nos relacionamos com o Pai de verdade, pelo aquilo que nós somos e por aquilo que Ele é, nós temos uma mudança. E a partir dessa mudança, nós mudamos a realidade do lugar de onde nós estamos. Então, como nós podemos convencer as pessoas?
nós somos a palavra viva andando na terra, porque nós contemos Cristo, nós carregamos Ele dentro de nós. O maior evangelismo, a maior forma de convencimento dos jovens que estão lá fora é a partir de que nós deixamos Cristo nos curar e nos usar. E a partir disso, as pessoas que estão lá fora, as pessoas que estão ao nosso redor, começam a ver Cristo na tua vida. A partir desse momento que as pessoas começam a ver Cristo na sua vida, elas vão olhar e ver como que, até foi falado isso no sábado passado, como que fulano lida tão bem com as situações difíceis. Eu tenho uma dificuldade tão grande de quando eu estou passando por um momento difícil, atribuir o meu coração a Deus, dobrar meu joelho e agradecer por aquilo que Ele está me deixando passar. Mas fulano não, fulano ele consegue olhar para aquela situação e ver Deus. Então, como que nós impactamos lá fora? A partir da mudança de realidade que nós temos. Não existe uma fórmula, isso nós podemos dizer. Não existe uma fórmula que nós vamos... Relacionamento. Relacionamento. E até aproveitando a pergunta do Marcelo, né, como não viver uma vida de libertinagem. Eu tinha esquecido. Quando nós nos relacionamos com o Pai, quando nós entendemos que temos um Pai, quando a pastora Keila falou, eu me lembrei. Quando nós temos um Pai, nós queremos, eu vou falar nosso Pai terreno aqui, nós fazemos de tudo para agradar Ele, não fazemos? Eu procuro ao máximo honrar meu Pai terreno, porque eu sei que os meus erros, a partir daquilo que Ele me ensinou, Ele falou, filho, não faça, vai atrair